Festival Especial apresenta Oficina Acessível de História da Arte no Brasil. Arte colonial. O termo colonialismo refere-se à prática de dominação de um povo sobre algum território. Foi e ainda é uma forma utilizada pelas grandes potências mundiais para exercer domínio político, econômico ou cultural sobre alguma nação. Usam esses mecanismos para explorar as riquezas ou expandir seu território. A arte colonial designa a produção artística brasileira feita durante o período do Brasil Colônia, tempo em que o país estava sob o domínio do Império Ultramarino Português. Uma das marcas da exploração portuguesa no Brasil ficou conhecida como Ciclo do Pau-Brasil. Consistiu na extração sistemática de uma árvore nativa usada pelos índios para o tingimento de tecidos, sendo o primeiro produto a ser explorado pelos portugueses durante a colonização. Urbanismo e construção. Logo após o descobrimento do Brasil, os portugueses começaram a ocupar a nova terra, construindo as primeiras vilas. Casario colonial em Paraty, Rio de Janeiro. Cidades fortificadas. Para defenderem a nova terra contra invasores e índios, foram construídas fortalezas em vários pontos da costa litorânea. Forte José Dias Esteves, em Salvador, Bahia. Engenhos de açúcar. Escravos eram trazidos ao Brasil em embarcações conhecidas como navios negreiros, sob condições extremamente precárias e desumanas. Os historiadores estimam que ao longo da história da escravidão africana no Brasil colonial, foram trazidos cerca de 4 milhões de africanos. Nesse período, os negros escravos trabalhavam nos engenhos de cana-de-açúcar. Suas atividades principais ocorriam na moenda, onde era moída a cana, e no corte e colheita de cana-de-açúcar. Casa Grande e Senzala. As fazendas de engenho eram muito grandes, com várias construções, como a Casa Grande, na qual morava a família do senhor de engenho ou coronel, e a senzala, onde os escravos dormiam apertados. Casa Grande, senzala. Quilombos. Os quilombos eram comunidades-refúgios formadas por escravos de origem angolana que fugiam das fazendas de cana-de-açúcar devido aos maus tratos a que eram submetidos. Serra da Barriga, Alagoas. 01. Entrada privada. 02. Armadilha contra invasores. 03. Templo religioso. 04. Roça de alimentos. 05. Casinhas de sapê. 06. Conselho comunitário. 07. Conjunto habitacional. Missões jesuíticas. Os jesuítas, padres imbuídos de difundir o cristianismo nas colônias ibéricas, chegaram ao Brasil em 1549 e construíram igrejas monumentais, seminários e escolas de catequese
artes e ofícios visando a doutrinação religiosa. São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul. Arquitetura religiosa. Várias ordens religiosas construíram igrejas e conventos em pedra, semelhantes aos que já existiam em Portugal. Capela do Senhor Bom Jesus de Matosinhos. Itabirito, Minas Gerais. Convento Jesuítico. Paranaguá, Paraná. Na presença dos holandeses. Em 1630, os holandeses ocuparam Pernambuco e boa parte da região Nordeste, sendo somente expulsos em 1654. Nesse período, o trabalho dos pintores holandeses, como Frans Post, por exemplo, foi a herança cultural mais notável. Obra de Frans Post mostra a vista da cidade Maurícia, em Recife, Pernambuco. Frans Post. O ponto alto de sua arte é o famoso quadro Panorama Brasileiro, de 1652. Uma paisagem mostrando a farta vegetação de Pernambuco. O primeiro artista a pintar as paisagens das Américas. Festa entre negros e índios no interior de Alagoas, 1653. Olinda, Pernambuco. Albert Eckhout. Desenhista holandês, integrou a comitiva de João Maurício de Nassau a Pernambuco em 1637. Dividindo com Frans Post a tarefa de retratar o Brasil para os europeus. Dança dos Tapuias, 1644. Homem Tapuia. Mulher Tapuia. Homem Negro. Mulher Negra. Homem Tupi. Mulher Tupi. Homem Mulato. Mulher Mameluca. Onça. Capivara. Macaco. Anta. Raposa. Coati. Coelho. Mico. O Barroco. O Barroco surgiu na Itália no final do século XVI e atingiu toda a Europa e as Américas nos 2 séculos seguintes. O estilo chegou ao Brasil por meio de artistas das ordens religiosas, principalmente jesuítas, franciscanos e beneditos. Como no Brasil tudo estava por construir e Portugal veio também para catequizar, a Igreja teve um papel importante na formação da cultura colonial, sendo por meio das pregações dos padres que se cultuava a Deus e o Rei.
Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, Ouro Preto, Minas Gerais. Arquitetura barroca, parte externa. Na arquitetura, o barroco caracteriza-se pela grandiosidade e suntuosidade, apresentando sempre linhas curvas e jogos de luz e sombra nas massas arquitetônicas. As igrejas foram construídas voltadas para a praça principal. Igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Igreja Matriz de Santo Antônio, em Tiradentes, Minas Gerais. Arquitetura barroca, parte interna. Simples por fora, mas repletas de ornamentos dourados no seu interior, as igrejas geralmente impressionavam os fiéis. A decoração do interior é caracterizada pelos adornos nos altares e imagens de santo. A necessidade de construção e decoração das igrejas fazia com que padres e artistas de Portugal viessem ao Brasil para ensinar o ofício das artes aos aprendizes, que depois ficavam responsáveis pelas obras. Altar da Igreja de São Miguel, em Ouro Preto, Minas Gerais. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Escultura barroca. A escultura barroca está ligada à produção de imagens de santos, destinadas aos altares das igrejas ou oratórios das casas. Obra A Subida do Calvário, de Aleijadinho. Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, Congonhas, Minas Gerais. Estátuas de roca. Existem também santos feitos especialmente para sair nas procissões. São os santos de roca, cujas estruturas são de madeira, cobertas com roupas de tecido, cabelos feitos de fios verdadeiros e membros articuláveis. Cristo e os símbolos da Paixão, Museu de Arte Sacra de Recife, Pernambuco. Cristo Flagelado, Matriz de Sabará, Minas Gerais. Nosso Senhor dos Passos, Capela de Nosso Senhor dos Passos, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pintura ilusionista. As primeiras pinturas nos forros das igrejas eram feitas dentro de molduras formadas por madeiras dispostas em formas geométricas. Foi bastante empregada para mostrar as cenas que aconteceriam no céu, ou seja, a imaginação do que seria a realidade chamada de visão. Assim, os artistas fingiam com o desenho que a arquitetura da igreja continuaria no forro. Mestre Ataíde e sua obra Glorificação da Penitência. Igreja de São Francisco de Assis, Ouro Preto, Minas Gerais. Obra de Joaquim da Rocha. Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Salvador, Bahia. O Rococó. Mesmo que na sua origem na Europa, o Rococó se propunha a narrar a vida cotidiana e se desassociar da religião, no Brasil isso não foi possível.
Cumpriu função didática e decorativa e se caracterizou pelas curvas de cores luminosas e suaves. São João na Cruz, de Aleijadinho. Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Sabará, Minas Gerais. Obra de Aleijadinho. Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Sabará, Minas Gerais. Aleijadinho. Começou a trabalhar aos 28 anos projetando a igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, Minas Gerais. Após esse projeto, não parou mais de desenhar fachadas de igrejas, nas quais colocava portais trabalhados em pedra-sabão, recheados de anjos, flores e, além, é claro, formas com curvas. Foi a maior expressão do rococó no Brasil. Obra Os 12 Profetas. Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, Congonhas, Minas Gerais. Obra no altar da Igreja São José, Ouro Preto, Minas Gerais. Realização Varsóvia Educação e Cultura. Apoio cultural Empresas Randon, Vieser Engenharia e Foco Sistema de Gestão. Financiamento Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul.